Oi, gente, tudo bom? Então, eu decidi fazer essa videoaula aqui sobre tipos de placenta por conta da questão 8 que está tendo aqui no nosso roteiro, né, de reprodução. E por conta que ele pergunta, né, classificação histológica e morfológica, e eu acho que é interessante dar uma separadinha aqui, porque existem vários tipos e você entendendo vai ficar mais fácil depois de compreender uma só, né, que é da questão. Então, vamos lá. Opa, aqui. Fica melhor aqui, né? Vou colocar uma caneta azul aqui pra rabiscar. A gente tem aqui, basicamente, os 4 tipos morfológicos de placenta, tá? Vai ter aqui toda a explicaçãozinha também, tá bom? Que eu subi. E tem os resuminhos. A difusa, no caso, que é a placenta que é distribuída por toda a superfície do útero, que ela acontece em suínos e equinos, tá bom? Então, ela tem todo esse contato aqui, tá bom? Com o útero. E essa parte morfológica é designada pelo contato com o útero, tá? Porque assim, a placenta ela é super importante para a gestação, porque ela tem as principais funções, né, de troca de gases, passagem de nutrientes, eliminação de resíduo fetal, produção hormonal, fixação do feto ao útero e proteção parcial do feto. Inclusive, é pela placenta que a gente vai descobrir se tem a passagem imunológica ou não para o feto, tá bom? Então, vamos lá. A difusa, que no caso eu estava falando, que é dos suínos e dos equinos, né? Que ela tem um contato muito maior aqui com o útero, tá bom? Nós temos a cotiledonária, que é a placenta dos nossos ruminantes, tá? Os bovinos e os ovinos, que são ruminantes grandes e ruminantes pequenos, tá bom? E ela é uma placenta formada por múltiplos pontos de contato, chamados cotiledones, tá bom? Aqui, que se une ao curúnculos no útero da mãe. A mãe vai ter aqui, né, a sua bolinha, vamos dizer assim, que é o seu carúnculo. Deixa eu tirar aqui para ler aqui, ó, carúnculos, tá? A mãe vai ter aqui. E na placenta, né, a gente consegue ver aqui, ó, são esses os pontinhos, tá? Vai ter o cotiledones, tá? E aí eles vão se unir, tá? Eles vão se fixar aqui. E, inclusive, no roteiro de estudo de reprodução, eu coloquei a imagem, tá bom? Tá aqui, ó. Pra ficar mais fácil de ver, tá? E, então, isso acontece nos nossos ruminantes, tá bom? Tem aqui também, ó, como que é a unidade, é o placentônio, placentônio. O que seria esse placentônio, né? O corúncula materna mais o cotiledone fetal, tá bom? Que vai acontecer aqui, ó, pra isso daqui, tá bom? O próximo é a nossa zonária, tá? Que é dos nossos carnívoros, nossos cães e gatos, tá bom? Nossos pequenos carnívoros. Que ela possui uma faixa circular de contato entre o feto e o útero, que é essa faixa aqui de contato, tá? É por onde vai ter essa distribuição aí de nutrientes e tudo mais. E no nosso caso, né, dos primatas e roedores, a gente vai ter a discoidal. O que é discoidal? É a placenta formada em um único disco de contato. Então aqui a gente tem um disco de contato, tá? Ó, dá pra ver até o embriãozinho aqui. Quer dizer, o cordão umbilical ligado no embrião aqui, né? Que é um macaquinho. E aí, neste caso, a gente tem uma discoidal. Então, essa é a principal diferença morfológica, né? Que uma são em pontos, outra é em todo o útero, outra é só uma faixa e a outra é só um disco ligado, tá bom? Então, aqui tem um resuminho, tá? Ó, égua, porca, vaca, ovelha, que é os tipos aqui, ó. Se é difusa, se é cotiledonária, se é zonária ou discoidal. Mas a gente também tem outra
parte de classificação que é histológica, tá bom? E a gente tem essas nomenclaturas aqui que eu também vou explicar para vocês agora rapidinho, tá? Só resuminho básico, A gente tem epiteliocorial, desculpa a pronúncia aí, gente. Eu já li milhões de vezes, mas eu sempre erro a pronúncia. Que todas as camadas maternas e fetais permanecem preservadas. É o tipo menos invasivo. O que seria, né, a nossa classificação histológica aqui, para vocês entenderem, no caso? São a quantidade de camada que existe entre o sangue materno e o sangue fetal. Então, quanto de distância que vai estar a mãe deste feto, tá bom? Falando de uma forma mais bruta, assim. Então, essa daqui é da égua e da porca, que é a mais distante, é a que menos tem o contato ali com o feto, tá? Ele vai ter pouca invasão do útero, ele vai ter pouca passagem de anticorpo também, por isso que é muito dependente do colostro, tá bom? Por conta que ele vai ter camadas muito mais densas aqui para ter essa passagem, tá bom? Então, vamos lá. O tipo cinepiteliocorial, que seria os ruminantes, tá? Ruminantes são vacas, ovelhas e cabras, pequenos ruminantes, grandes ruminantes. E a função aqui é passar células fetais para células maternas, né? No caso, basicamente, todas são assim. E essa daqui é distante, porém menos do que a da égua e da porca. Porém, ainda assim, não tem uma grande passagem de anticorpo aqui, tá? Todos eles vão depender do colostro. Mas ela é pouco invasiva para a mãe. E aqui, no caso, a endoteliocorial, que o córion fetal fica em contato com o endotélio dos vasos maternos. Então, aqui já tem um contato muito mais próximo, tá? Então, a gente tem, sim, a passagem de anticorpo, apesar do colostro ainda ser importante. O colostro vai ser sempre importante, né, gente? Porque apesar da passagem do anticorpo, ele não vai ter formado aí, né, ainda o seu sistema imune. Mas o contato é muito mais íntimo entre a mãe e o feto, por isso que é mais invasivo, tá? E a placenta hemocorial, que o sangue materno entra em contato direto com o córion fetal, tá bom? É entre humanos, primatas e roedores. Essa já é muito invasiva, mas ela já tem troca materno-fetais muito eficaz, tá bom? E maior passagem de anticorpo. Então, essa daqui é a principal resuminho aqui, né, de tipos de placenta. A gente também vai ter, por conta desta parte invasiva ou não invasiva com a mãe, a classificação por perda de tecido materno, que é não decídua, que não há perda significativa, égua, porca e ruminantes, por conta do menor contato mesmo ali, né? Tem um menor contato entre a mãe e o feto, então não é invasiva. Menor sangramento no parto. E a placenta decídua, que seria aquela do cadela, gato e humanos, que é mais invasiva e com maior sangramento, porque ela tem um contato muito maior com o feto, né? No caso, já passa os anticorpos aqui. Aqui a gente tem a classificação quanto às membranas fetais, que eu já não sei nem citar isso aqui, eu só tô colocando para ter um resumo aqui para vocês levarem mesmo isso aqui, né, de estudo, que é a placenta coriovitelina, que é formada pelo córeo e o saco vitelíneo, geralmente mais importante no início do desenvolvimento embrionário, e a placenta corioalantoide, formada pelo córeo e o alantoide, que é a principal placenta funcional dos mamíferos domésticos, tá bom? Que no caso aqui, né? Todas, basicamente. Então, é isso, tá? Aqui a gente vai ter o resuminho, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem as de menor contato e as de maior contato, que vai influenciar, né, o resultado aqui na hora do parto e na hora da imunidade do bebezinho, tá bom?
é isso, gente. Espero que tenha dado para entender. Eu fiz um resumo bem básico mesmo aqui, só para não ficar na dúvida quando eu estiver estudando.